seja muito bem-vindo ao Cotidiano, sua nova revista eletrônica. Por aqui você vai se informar sobre os principais assuntos de Catanduva, São José do Rio Preto e região, além, claro, de Brasil e mundo. Mas também terá entretenimento, curiosidades e entrevistas marcantes. E eu já começo a edição de hoje falando sobre política. Apesar de ainda estarmos em período de pré-campanha, a corrida eleitoral já começou. Em Catanduva, os partidos já realizaram as convenções. Quem traz os detalhes pra gente é o Marco Antônio no quadro Giro Político. E aqui do meu lado já está o Marco Antônio, nosso comentarista político. Já te dou as boas-vindas aqui para o nosso programa, Marco. E vamos falar de Catanduva já, porque por aqui o cenário aí já está desenhado, certo? Boa tarde para você. Boa tarde, Larissa. Boa tarde para quem nos assiste. Bem-vinda também. Eu acho que uma ótima estreia para todos nós pela BR8 TV. E hoje é o último dia para os partidos realizarem as convenções. Mas em Catanduva, o cenário já está desenhado. Ontem foi realizada a última convenção partidária. União Brasil confirmou a pré-candidatura do empresário Luciano Bugatti. Nos bastidores, havia já uma especulação de quem seria o pré-candidato a vice-prefeito pela chapa. O nome anunciado foi do despachante Elzo Casseverini. O Luciano é um dos candidatos que vai disputar com o atual prefeito Padre Osvaldo, confirmado em convenção para concorrer à eleição de 2024 pelo PL. O partido também confirmou o atual vice, Cláudio Romagnoli, na chapa pelo PSDB. A deputada estadual do PT, Beth Saão, foi a indicada como pré-candidata a prefeita e o ex-vereador Onofre Baraldi, do PT, a vice, formando chapa pura. E já o nome confirmado pelo Solidariedade à prefeitura é do advogado Newton Cândido. O pré-candidato a vice na sua chapa é de David Guilherme, do mesmo partido. O empresário Ricardo Rebelato é o candidato escolhido pelo PSD e o vice é o Mar Osório, do mesmo partido. O ex-vereador André Beck desistiu na última hora de disputar a eleição para prefeito. E Marco, Catanduva não é a única cidade aqui da nossa região, né, que já tem o seu cenário definido, já tem os pré-candidatos a prefeito, também pré-candidatos a vices definidos aí, né? As outras cidades, como que elas estão? Conta um pouquinho pra gente. Exatamente, Larissa. Em Santa Adélia, por exemplo, o pré-candidato do União Brasil é o ex-prefeito Marcelo Ercolim. O vice será Gilson Carvalho. Ele vai disputar a eleição com Ciro Costa, do PSD, para prefeito e Zé Roberto para vice. Em Itajubi, a convenção confirmou Paulinho Ubac como candidato a prefeito e Osmar Pacheco para vice. Pois é, em Pindorama já o atual prefeito Júnior Felipe vai disputar a reeleição com o atual vice Carlos Camargo. Já em Elisiário, o atual prefeito Cássio Bertelli e o seu vice vão tentar a reeleição. O atual prefeito de Catiguá-Mizinho é outro que tenta a reeleição. Em Palmares Paulista, a convenção indicou Lucas Assunção, que vai para sua reeleição com o atual vice. A convenção do PL de Urubês indicou o médico catanduvense Betinho Cassiari, candidato a prefeito da cidade. Certo, Marco, olha, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Amanhã a gente volta com mais Giro Político, mas você não vai embora ainda, que depois do intervalo, viu, gente, nós voltamos com esporte. Fica aí, não sai daí não, que nós voltamos já. Na BR8 TV, a qualidade é a nossa marca registrada. Oferecemos uma programação rica e variada, com programas como Cida Caram, Uma Viola na Cidade, O Coração, Rene Malheiros Entrevista, Sintonizados, Jornal BR8 News, Agro Shopping, Cuiabano Lima, Tá na Hora do Esporte e muito mais.
Somos a única emissora local com transmissão HD em Rio Preto e mais de 8 cidades da região através da Claro TV pelo canal 527, além do canal 27. Se você é produtor de conteúdo, traga seu programa. Venha fazer parte da BR8 TV e alcance um público qualificado. Seu programa também será exibido através do site br8news.com.br. Junte-se a nós e transforme seu conteúdo em sucesso. BR8 TV. Prepare-se para o desafio. Participe da corrida de rua Sunrise Runners, em Presidente Prudente, dia 8 de setembro, às 7 da manhã, no Centro Olímpico de Presidente Prudente. Percursos de 5 e 10 quilômetros. Faça já sua inscrição. www.alcer.esp.br. Organização Alcer. Realização SS Mídia. Patrocínio Caixa Econômica Federal. Governo Federal. Estamos de volta com o Cotidiano, sua revista eletrônica com tudo que você precisa. Informação, diversão, curiosidades e, claro, esporte. E foi por isso que eu pedi para o Marco não sair do estúdio, porque além de comentarista político, há muitos anos vem aí falando também de esporte, futebol, enfim. E temos um reforço, né? Quem que é, Marco? Felipe Vidal, um ótimo reforço e que vai... Ó, eu vou pedir até reforçar. para você vir para cá, para o Felipe entrar aqui no nosso estúdio, porque, primeiro, Felipe é um ótimo reforço, porque é palmeirense, então Marco Santista... É a maior qualidade. Está em desvantagem. Seja muito bem-vindo, Felipe. E eu vou deixar agora aqui, ó, o estúdio com vocês para falar sobre a rodada segunda-feira, né? Teve aí os jogos que movimentaram a tabela e vocês ficam aí com o esporte com eles, né? Consegue levar essa bronca aí sozinho? Vamos adiante que tem muito futebol para falar do final de semana. Então tá bom. Eu já vou dizendo que começo perdendo por 2-1, né? Larissa e Felipe, 2 palmeirenses. Mais a rodada cheia, Felipe, do Campeonato Brasileiro nesse último final de semana, né? Tanto Série A como Série B. E eu assisti a muitos jogos. Série B você entende bem, né, Marcão? O Santos está lá. Vamos começar então falando sobre o Santos que ficou no empate com o Sport dentro de casa. O que você vê mais ou menos dentro desse time? Como que foi a partida? Olha, mais uma vez, o Santos foi um time medroso, que, aliás, é uma característica do Carille, né? Tanto é que ele foi xingado, ele foi muito cobrado pela torcida do Santos, porque ele, ganhando por 1-0, deixou de atacar e isso fez com que o adversário crescesse no jogo. E aí buscou o empate, conseguiu, e quando ele tentou as mudanças, acho que já era tarde. Um resultado que, claro, não era o esperado dentro da própria casa, mas o Santos, bom, pelo menos se manteve na liderança, é isso, né? Sem dúvida. Bom, Felipe, o que a torcida gosta de ver mesmo é a rede balançar, né? Vamos ver então os gols do empate do Peixe. Em jogo disputado na Vila Belmiro, o Peixe saiu na frente. Guilherme arrancou pelo meio e deixou todo mundo no chinelo, dando só um toquinho, sem dar chance para o goleiro Kaique França. Santos, 1-0. Já na reta final, bate e rebate na área e o juiz marca pênalti para o Sport. Gustavo Lopes vai tranquilo na cobrança. Bola para um lado, goleiro para o outro. Resultado, 1-1. Bom, Felipe, vamos para a Série A. Já no sábado, o São Paulo enfrentou o Flamengo dentro do estádio Morumbis. Morumbis, né? Precisa sempre lembrar que foi Morumbi a vida inteira e agora Morumbis por causa da parceria ali com o Chocolate. Bom, falando um pouquinho sobre o jogo em si, o Flamengo não aproveitou, né? O Flamengo tem um time melhor do que o São Paulo, não aproveitou esse elenco, até porque está com os olhos voltados para a Copa do Brasil. Copa do Brasil que no meio da semana enfrenta o meu Palmeiras. Aquele 2-0 difícil que me magoou semana passada, agora é o jogo de volta dentro do Allianz Parque. O Flamengo está com a atenção voltada para esse jogo, acabou escapando ali a chance de poder se destacar um pouquinho mais na primeira posição, mas acho que faz parte, o Flamengo tem um jogo a menos. Podemos afirmar que a vaga na Copa do Brasil já é do Flamengo? Não. De forma alguma, em porque futebol tudo é possível. Tudo é possível e se tem um time que nos últimos anos mostrou que sabe reverter placares dentro de casa, foi o Palmeiras. Você está confiante, hein? Final do Paulista de 2022, final do Paulista de 2023, final do Paulista de 2024 em cima do seu Santos.
Fora, lembranças aí não tem fora necessidade nenhuma. remontadas, né? Fora remontadas dentro de casa. Bom, São Paulo abriu o placar, fez 1-0 com um gol do Caleri, sempre ele, né? Toca no Caleri que é? Gol. É gol, não tem jeito. No Morumbi, quem decidiu foi ele, o centroavante argentino do tricolor. Caleri, de cabeça, fez o único gol da partida e decretou a vitória do São Paulo. Tricolor 1, Flamengo 0. Bom, Felipe, e o Timão mais uma vez decepcionou a Fiel, né? Em casa, o Corinthians perdeu uma chance de ouro, não é verdade? Literalmente uma chance de ouro, jogando contra um time de baixo da tabela. Tudo bem que o Corinthians também está lá, né? Sim, mas zona de enfim, rebaixamento. mas enfim, é um time considerado mais fraco do que o próprio Corinthians, dentro de casa na Neoquímica, e o mais comentado, né? O mais difícil de engolir disso tudo para o torcedor corintiano, com 2 a mais durante praticamente todo o segundo tempo. O Juventude que abriu o placar com Alan Ruschel logo aos 4 minutos, bem no E o comecinho, próprio Alan Rusch foi expulso. foi expulso depois. O Pedro Henrique, que veio do Internacional, ele conseguiu empatar a partida ainda no primeiro tempo, no finalzinho, lá aos 48. Aliás, minto, foi no comecinho do segundo tempo. Só para ficar aqui o corretivo certo. No comecinho do segundo tempo, o Pedro Henrique empatou para o Timão. Porque ele entrou, ele substituiu no intervalo. Exatamente. Ele empatou o jogo para o Corinthians e assim deixa escapar uma grande chance. O Corinthians podia... Ele que vinha, né, já se destacando, saindo da zona de rebaixamento, volta para o tão temido Z4. Aquele Eu acho Z4 que todos querem ficar fora. Eu acho que o Corinthians vai ter esse sofrimento durante todo o campeonato. Exatamente. A contratação do Ramon Dias para ser técnico do Corinthians vem para dar um alívio nesse sentido. E até começou bem. O Corinthians não estava horrível, chegou a ficar em último no comecinho das rodadas. Mas agora, com a chegada do Ramon Dias, o Corinthians não tem perdido mais. É mais ou menos aquela operação salva-rebaixamento que o Vasco teve no ano passado, quando chamou justamente o Ramon Dias. Você disse bem, o Corinthians não tem perdido, mas também não ganhou ontem. Ontem não ganhou. E contra um adversário mais fraco, dentro de casa, com 2 a mais, o Sport Clube Corinthians Paulista tinha que ter feito o dever de casa. Jogando dentro de casa, o Corinthians não conseguiu sair do empate com o Juventude, que começou na frente. Alan Ruschel, logo aos 4 minutos, fez 1-0 para a equipe do Sul. O gol de empate veio da cabeça de Pedro Henrique no comecinho do segundo tempo, para dar números finais à partida. Corinthians 1, Juventude também 1. E o meu Palmeiras, hein, Marcão? Aliás, eu pergunto, e o seu Palmeiras, Felipe, né? Mais uma rodada sem vitória. Mas um resultado que poderia ter sido pior, hein? Eu assisti essa partida. Assistiu? Assisti. O que você achou? Porque, nossa eu senhora. achei que o Palmeiras jogou até um pouco melhor que o Internacional. Olha, nós temos boas notícias para o torcedor palmeirense nessa última rodada. O Palmeiras criou, coisa que não fazia já há 5 rodadas, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi totalmente morto, para falar bem a verdade. O Palmeiras não criou nada, não deu chutes a gol. Teve um gol impedido, é verdade, mas não conta como finalização, né? Um chute no gol mesmo, primeiro tempo passou em branco para o Palmeiras. Só que mesmo no primeiro tempo, o Internacional fez 1-0, o gol do Bruno Henrique, ex-Palmeiras, e é impressionante como contra o Palmeiras, todo ex-jogador faz um golaço. Não, mas não é só contra o Palmeiras, não. Existe mas tem uma coisa máxima especial. Do ex, né? Que A lei do ex, né? Normalmente, a lei do ex. Normalmente esses jogadores fazem o gol contra os seus ex-times. E caiu o raio 2 vezes no mesmo lugar, né? Porque no primeiro turno, o gol da vitória do Internacional contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, foi 1-0 para o Inter, foi gol do Wesley, ex-cria do Palmeiras. Tirar uma dúvida. O VAR salvou o seu time? Não salvou, fez o correto. Fez o correto. Eu só quis experimentar a sua paixão clubística, mas realmente Não, o VAR não é. interferiu de forma correta. Eu sou palmeirense, não é segredo para ninguém, mas aqui não é espaço para isso. Falando um pouquinho sobre o gol do Palmeiras, o Palmeiras que empatou logo aos 43 do segundo tempo, bem no finalzinho. Se aperta um pouco mais, faria o segundo, inclusive. Aqui eu fui clubista, tá bom? Aqui eu fui clubista. Mas enfim, um gol de dois personagens muito contestados pelo Palmeiras. O Marcos Rocha, que deu assistência, e o Rony, que fez um gol por cobertura bem bonito, aliás. No estádio Beira-Rio, Inter e Palmeiras ficaram no 1-1. O primeiro gol saiu dos pés de Bruno Henrique, ex-Palmeiras, e que agora defende o Colorado. Um chutaço de fora da área, sem chances para o Everton. Já aos 43 do segundo tempo, Rony deu uma casquinha de cobertura e garantiu o empate. Placar final, Inter 1, Palmeiras 1. Bom, Felipe, é isso. Chegamos ao fim de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e nós temos aqui a tabela do Brasileirão. Ela foi atualizada. Eu gostaria que você comentasse.
Bom, o Botafogo assumiu a liderança, né? Retomou a liderança que era dele há muitas rodadas, o Flamengo tinha passado. O Flamengo, como eu disse, tem um jogo a menos, está apenas com 20 jogos, mas perdeu a chance de escapar um pouquinho mais contra o São Paulo. Deixou escapar, né, a possibilidade de estar encostado ali junto Exatamente. com o Botafogo na primeira colocação. Isso ainda tendo um jogo a menos, né? Poderia, inclusive, até abrir 3 depois que fizesse esse jogo. O Palmeiras vem logo em terceiro com 37 pontos, o Fortaleza em quarto. Fortaleza que acho que nem é mais novidade, né? A gente citar o Fortaleza como um time lá nas primeiras posições, porque já faz muito tempo que ele tá nessa briga aí por Sul-Americana, por Libertadores. Subiu de prateleira. O Vojvoda faz um trabalho excepcional, maravilhoso. Né? O Cruzeiro em quinto, uma dessas surpresas do ano. Matheus Pereira tem jogado demais, é um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Tem feito gol a rodo, né? O São Paulo também com o Zubeldia em sexto lugar. E em sétimo, logo, o Bahia de Rogério Ceni. Também faz uma campanha muito além da esperada. Uma posição bem importante para o time baiano. O Atlético Paranaense logo em oitavo. E nono, podemos dizer de decepção? Podemos dizer assim? Você acha? Uma péssima campanha. Uma péssima campanha do Atlético Mineiro. Pelo investimento. Pelo investimento que tem, que vamos lembrar que não é nada barato. O Atlético Mineiro tem ali o terceiro maior elenco do futebol brasileiro. O Bragantino em décimo, e em 11º o Vasco da Gama, que deu uma respirada, parece que não briga mais ali diretamente pelo menos pelo ele, Z4. Ele saiu, né? Ele deixou a zona do rebaixamento que vinha atormentando a vida do Vasco da Gama. Já há muitos anos, né? Para falar bem a verdade. E esse ano parece que esse não vai ser mais um risco latente durante todo o campeonato. O Criciúma em 12º com 24 pontos, em 13º vem logo atrás o Juventude com 22, em 14º, esse sim uma decepção. Tudo bem, vamos relembrar tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O time não treinou, não tem seu estádio, mas o Grêmio ali em 14º com 21 pontos. Logo abaixo, o Vitória em 15º com 21. Todo mundo aqui com 21, né? Grêmio, Vitória, Internacional, 14º, 15º, 16º, todos com 21 pontos. E aí, de fato, começa a zona do rebaixamento com o Fluminense, que recuperada boa, né? Muito boa a recuperação com o técnico o Mano Menezes. E influenciada também pela chegada do Thiago Silva, né? Impressionante como parou de tomar gol quase. Agora nós já entramos no Z4. Com o Fluminense liderando essa cabeça, em 18º o Corinthians, esse sim, que voltou para a zona de rebaixamento, o Z4, não está numa situação fácil, tanto dentro com a bola rolando, quanto politicamente, o Corinthians não está numa situação fácil, financeiramente é pior ainda, né? Para falar bem a verdade. Em 19º, o Cuiabá com 17 pontos e em 20º, para finalizar, o Atlético Goianiense com 12 pontos. E Marcão, ao final de cada arquibancada nós temos que eleger o gol da rodada. Aquele gol mais bonito tecnicamente ou de execução mais difícil. Na sua opinião, qual foi o gol mais bonito dessa rodada do Campeonato Brasileiro? Olha, eu acho uma boa, é uma coisa que o torcedor gosta bastante. E eu acho que não poderia ter sido mesmo diferente. Eu acho que a sua escolha foi boa, embora eu não tenha participado, mas eu acho que eu escolheria também o gol do Bruno Henrique contra o seu Palmeiras. E para ver a imparcialidade aqui do negócio, né? Gol contra o meu Palmeiras, mas não tem nem o que falar. Foi um golaço. Nossa Senhora. E só um adendo para terminar. Hoje nós tivemos a segunda medalha de ouro nas Olimpíadas 2024, lá de Paris. Rebeca Andrade. Ela, para variar, né, sendo uma grande estrela dessas Olimpíadas, foi bem demais, ganhou na ginástica... Uma atleta que vem honrando Exatamente. A equipe brasileira. Na ginástica artística solo, ela venceu Simone Biles, que ficou em segundo. Essa é a segunda medalha de ouro no Brasil nas Olimpíadas 2024. E agora um recado para você que nos acompanha. A BR8 também tem um portal de notícias, o BR8 News. É um site moderno, fácil, onde você vai encontrar as principais notícias da região, estado, Brasil e mundo. Além disso, você pode assistir a nossa programação ao vivo pelo portal. Basta colocar no seu navegador br8news.com.br e conhecer um novo jeito de ver o mundo. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã volto com mais informações, entretenimento, política, curiosidades e muito mais. Te espero e até amanhã!